Lições bíblicas. O verdadeiro pentecostalismo. A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Lição 4. A atualidade dos dons espirituais. Texto áureo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, versículo 4. Verdade prática. Ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios 12, versículos de 1 a 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Introdução. Os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade, para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da Igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Ponto central. Os dons espirituais são atuais para a Igreja. Tópico 1. A necessidade dos dons espirituais hoje. É necessário ensinar na Igreja sobre os dons espirituais, para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Por meio deles, confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo introduz a sessão afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. 1. Exortação a conhecer os dons. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma: Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falta. O que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória é que esperava dos coríntios, e essa é também a vontade do Espírito ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. 2. Pneumatikos e charisma. São os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo para dons espirituais. O adjetivo pneumatikos, espiritual, Paulo emprega de forma substantivada, tom pneumatikon, literalmente, das coisas espirituais. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. O substantivo charisma, dom, um cognato de charis, graça, cuja ideia é o que foi dado pela graça, aparece 2 vezes, de dons, dons. São vários tipos de charismata no Novo Testamento, que o tempo e o espaço não permitem numerá-los na presente lição. 3. O que são os dons espirituais? A declaração de fé das Assembleias de Deus define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da Igreja. Esses recursos
são operados por meio dos crentes em Jesus enquanto a igreja estiver na terra. Isso envolve todo aspecto da vida cristã, como adoração, evangelização, operações de milagres e o exercício do ministério. Eles podem ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo, no início da fé ou ao longo da carreira cristã. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Síntese do tópico 1. Os dons espirituais são uma realidade hoje. Tópico 2. A função dos dons espirituais. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. 1. As listas dos dons. Há quem acredite que existe apenas 9 dons espirituais, pois interpreta como únicos os apresentados nos versículos de 8 a 10. Mas o apóstolo apresenta mais 2 listas de dons espirituais nesse mesmo capítulo, uma com 8 dons e outra com 7, incluindo algumas repetições da primeira lista. Há ainda uma lista em Romanos e outra em Efésios. Há quem afirme que a primeira lista é completa e as demais seriam expressões ou explicações desses 9 dons. Em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons. Essa explicação está de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus. 2. Classificação teológica. Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos de 3 dons. A divisão mais conhecida é a seguinte: A. Dons de revelação. Palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento dos espíritos. B. Dons de poder. Fé, dons de curar e operações de maravilhas. C. Dons de inspiração. Profecia, variedade de línguas e interpretação. Essa é uma das várias classificações. Todas elas são didáticas. 3. Classificação bíblica. Stanley M. Orton segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo em 3 grupos, 2, 5 e 2, que 2 vezes o adjetivo grego héteros, outro de tipo diferente, como e a outro pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro a variedade de línguas. Nas outras vezes, o termo usado para outros é alus, outro de mesmo tipo. Se isso significa uma classificação ou divisão, seriam em 3 grupos, 2, 5, 2, assim. A. Dons do ensino ou pregação. Palavra da sabedoria e palavra da ciência. B. Dons de ministério. Fé, dons de curar, operação de maravilhas, a profecia e dom de discernir os espíritos. C. Dons de adoração, variedade de línguas e interpretação de línguas. 4. Para o que for útil. O Espírito Santo distribuiu os dons aos crentes, a cada um para o que for útil, proveitoso para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. É, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes, para que cada um faça uso a seu bel prazer. O Espírito reparte particularmente a cada um como quer. Os dons, portanto, não são atestado de espiritualidade e nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado. Soli Deo Gloria. Somente a Deus a glória. Síntese do tópico 2. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal
e no serviço da evangelização. Tópico 3. Os dons revelam a unidade na diversidade. O apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Isso à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da Igreja. 1. Diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça, concedidos segundo a medida da fé. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. São 3 classes de manifestações, as quais revelam a atuação do Deus Trino. Diversidade de dons, atribuída ao Espírito, diversidade de ministérios, relacionada ao Filho, e diversidade de operações, como a ação do Pai. Mas é o Espírito a fonte de todos os dons, que distribui os dons para a edificação da Igreja. 2. Unidade. Temos diversidade de dons, de ministérios e de operações, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina. Mas, em cada uma, aparece a expressão: mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus. O único Espírito, o único Senhor e o único Deus referem-se às 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparece de forma espontânea e automática. Síntese do tópico 3. Há unidade na diversidade quando os dons espirituais se manifestam. Conclusão. A manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a Igreja peregrinar na Terra, isto é, até a vinda de Cristo. Essa é uma verdade pentecostal. A Igreja atual necessita tanto do poder de Deus como dos dias apostólicos. A missão da Igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente, e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito.